Grande Hércules, vamos lá. Tudo certo por aí? Deu certo? Beleza. Como é que você entrou na tatuagem, meu grande amigo? É, pegando uma agulha e tatuando um amigo. Há quantos anos isso? E Faz tempo, cara. Puxa vida, faz tempo. Assim, mais de 30 anos, né? você foi de todas as lives, de todos que eu conversei, todos os tatuadores, Maurício Teodoro, Marco Leone, o Carlinhos do Rio, Odilon, todos os tatuadores o têm como mestre praticamente. Todos eles Imagina, falam do seu talento, eu morro de da vergonha, sua, porque eles é que são. da sua capacidade de ter um olhar à frente, assim, tipo assim, com uma visão sempre avante, assim. Então, tipo assim, pô, 30 anos, 40 anos, é difícil a gente destacar, assim. Mas eu tenho certeza que você era um menino tanto quanto quando começou. Porque aí, tá aí, o Claro. garotão aí que você é até hoje. Ainda sou um menino, só que amadureci, né? É, então. Agora, a coisa era assim, quando me deu a ideia de fazer tatuagem, assim, na época existia uma revista chamava Geração Pop. Você chegou a conhecer isso? Não, não cheguei. Mas agora eu conheço através de alguns relatos, né? E eu era, assim, comprador assíduo dessa revista e aí eles mostravam a juventude da época, como que se manifestava, né? O pessoal, como curtia, né? Isso estou falando aí de 40 anos atrás ou até mais. É chato a gente lembrar assim números, né? Porque foi um tempo muito bacana. E aí nessa revista eu via as pessoas com tatuagem, né? E aquilo parecia meio ficção científica, porque como é que uma pessoa tem uma tatuagem bacana, né? Porque só de ver uma tatuagem já parecia que era bacana. Pode até ser que não fosse, mas você vê uma pessoa assim, um surfista do Rio de Janeiro, né, com um dragão, uma gaivota no braço, ou uma menina da praia com uma borboleta tatuada. Uau, cara, aquilo despertava assim uma fantasia absurda na cabeça, né, que eu tinha, porque eu era bem criança mesmo. E isso cresceu comigo, né, essa imagem, essa visão de gente bonita, tatuada, né, uma coisa que sempre teve muito associado. E eu não sei por quê, não sei da onde nasceu a vontade de fazer tatuagem também, né? Não era só de ter, mas também de aquilo me encantava muito. Você já Assim, desenhava, você já pintava de alguma forma? assim, sempre que eu podia, era o. Na verdade, como criança, eu era obrigado a estudar, né? Assim, meus pais não tinham uma visão de que uma pessoa podia ser um artista, então eu até era meio. Não podia estar desenhando, né? Sempre que eu desenhava, vinha a pergunta: já fez a lição de casa? Sabe? Entendeu? Então, era um hobby, né? Uma coisa que cresceu comigo, nasceu comigo e cresceu comigo. O lance de desenhar, de gostar de poder interpretar as coisas que eu tenho na mente com um lápis e um papel, né? E aí, conforme o tempo foi passando, essa ideia foi crescendo junto. Simples assim, né? Ela nunca deixou de existir. E eu era menino ainda, já adolescente, e morava lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Erechim, perto de Passo Fundo, vai, para você sintonizar aí no mapa. E eu tinha um negócio de lavar carro com várias garagens, e aquilo era meio um point da galera, né? Todo mundo vinha lá, e a gente ficava lá curtindo, ouvindo música, fazendo tudo que todo moleque faz. E aí você toma cachaça, né? Porque a gente não tinha geladeira, dá umas ideias malucas na cabeça. Aí, quando eu fui lá para o Rio Grande do Sul, antes de eu ir, eu tinha feito uma tatuagem com o Marco Leone, né? Bom Olha e só. velho. É.
o bom e velho Marco Leone. Eu tinha 18 anos, fui lá e tal, fiz a tatuagem. E logo em seguida, assim, na semana seguinte, eu fui embora de São Paulo morar nesse interior do Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu cheguei na cidade com o meu skate, só tinha rua de terra, não dava para andar de skate, nem na calçada. Foi muito engraçado isso. E aí logo fiz amizade com o pessoal local e tal, grandes amigos até hoje que eu tenho de lá, lembranças incríveis. E nesses encontros, que principalmente assim sábado à tarde, né, que o posto lá fechava, aí a galera toda se reunia, a gente fazia a nossa churrascada e era churrasco, carne e cachaça. E depois que acabava a carne, continuava a cachaça e vinham as ideias. Aí falava assim, mas você tem tatuagem, você tem que saber fazer. Eu falava, Olha a não, meu, concepção olha a concepção das pessoas, né? Se já é, tem tatuagem, você também tem que aprender a fazer, né? não, você tem que saber fazer. Como é que você não sabe? Você não lembra como é que o cara fez? Eu Meu falava assim, Deus! foi com máquina. Aí o cara tinha uma máquina, tinha um estúdio de tatuagem, né? Aí o pessoal falava, mas não importa, faz aí do jeito que você sabe. Eu não sabia, né? Mas aí peguei uma agulha, cara, e comecei a tatuar todo mundo. Não parei mais. Simples assim. Eu não fiquei muito tempo morando nessa cidade, apesar de ser um lugar muito agradável. Eu era até feliz e não sabia. Voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo com a ideia de ser publicitário, trabalhar com desenho, porque naquela época toda a publicidade era movida em cima de ilustração mesmo, né? Não existia computador. Cara, não tinha computador, não tinha celular, era outro mundo. Tinha leões, elefantes passeando assim na rua, índios do outro lado, a gente tinha que cuidar das flechas, né? Naquele tempo para viver era diferente, né? Era mais primitivo. Então toda a publicidade dependia de desenho, né? Era uma coisa assim que eu lembro, assim, tinha a ala de desenho nas agências de publicidade e eram os malucos, né? O pessoal cabeludo, que não tinha tatuagem, né? Mas era tudo cabeludo, hippie. Era o que os donos das agências, muito assim, às vezes gostavam, às vezes não, né? Porque dependia do artista. Então eu voltei para São Paulo com essa ideia, né? De entrar para o meio da publicidade desenhando. Mas, cara, era difícil. Eu consegui até alguns trabalhos, fiz assim algumas coisas que me apareceram, mas não dava subsistência mínima, né? E eu queria não depender de ninguém, né? Tinha 18 anos por aí e tinha essa ideia na cabeça, não depender de ninguém, queria já começar a tocar a vida, porque lá no Rio Grande do Sul, em Erechim, eu fazia isso, né? Meio que me eduquei, fui uma educação assim dura, mas muito boa. Eu aprendi a trabalhar cedo. E isso se refletiu no meu universo de tatuagem até hoje, né? Essa coisa de trabalhar e trabalhar mesmo. Tem, não tem plano mágico, né? Não existe magia, é pegar e fazer as coisas. Mas enfim, aí voltei para São Paulo, o negócio da publicidade até ia, mas não ia muito. Mas como eu já tinha feito uma quantidade de tatuagens à mão lá, com a A minha máquina, mão. máquina era ficção científica. Aí, pá, 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 né? Comecei a tatuar meus amigos, assim, em torno ali de casa. Me tatuava lá em casa, à mão, sem luva. Imagina, naquele tempo não existiam doenças assim muito perigosas. A hepatite já estava sob controle, né? Era uma coisa que assustava. Era o que mais assustava, mas não assustava muito, né? Existia um controle sobre a hepatite, né? Eu sei que ninguém usava luva nem camisinha, tampouco. Não tinha uma razão. Camisinha era para festa de despedida de solteiro, assim, enchia com bexiga, pendurava. Era gozação. Era balão. É, era meio isso. Então, em meio a essa circunstância toda, eu comecei a tatuar ali à mão, né? Fiz muita tatuagem, até coisas bacanas mesmo. Cheguei a fazer. Até não sei se vai dar para ver aqui, ó. Olha só. É um cavalo marinho? Não estou conseguindo focar bem, mas era a minha fase, isso aqui inclusive é uma lembrança que eu tenho até hoje dessa fase, né? De fazer o pocket hand. Hoje tem esse nome chique, pocket hand, né? Hoje é esse o nome, né?
Mas é bom que tenha, porque é uma arte. E olha, eu vou te falar, cara, se eu fosse começar hoje a tatuar, de verdade, eu não pegaria em máquina, não. Eu pegava em agulha e faria esse Você diferencial. viu, né, pessoalmente, o nosso amigo Nui, lá da Tailândia, o Não, e tantos Mônaco, né? A gente outros. estava junto, né? Você viu, você vê como eles trabalham no hand pocket, né? Exato. Exato. Não, tantos outros artistas que hoje se dedicam a essa atividade. E não importa a técnica, não importa o bom gosto que você tem, a forma como você vai resolver uma questão, deixar uma pessoa mais bonita com o seu trabalho. Você não precisa saber ser um grande ilustrador. Você pode A fazer só. Magá falou que quando ligavam no seu estúdio, a secretária eletrônica falava: Olá, boa tarde, você ligou para Atomic Tattoo. Aqui as suas tatuagens serão mais lindas, mais belas, alguma coisa assim, né? E ela É, falou mas que essa frase fica batendo a vida inteira no ouvido dela. você ligou para o Atomic Tattoo, o reino encantado das tatuagens maravilhosas. Olha só, que coisa linda, cara. E como é que Era foi que isso. você chegou à primeira máquina? Então, já estou chegando nela. Comecei a tatuar lá em casa e de verdade comecei a ter bons resultados e atrair muita gente. Comecei a ficar famoso muito rápido ali no Alto da Lapa, né, que eu morava no condomínio, humilde. E, então não dava mais, né, para continuar, porque a coisa da publicidade, como eu falei, já tinha deixado de fazer sentido, uma vez que eu adorava a tatuagem, como eu te disse, já pensava nisso, e estava assim vendo um pezinho na realização do meu sonho. Então eu precisava disso, de equipamento profissional, de tinta profissional, né? Porque eu tatuava com a tinta nanquim, né? Nanquim preto, nanquim vermelho. Não Nossa, tinha nem outras cores. Não tinha nem outras cores. Mas conseguia resultados incríveis. Pena não ter um registro disso, né? Porque na época, para ter uma não máquina, tinha. Máquina fotográfica era investimento, era né? Era muito exa- dinheiro. exatamente. Eu não tinha essa nem condição, imagina. Daí o Marco Leone, que eu tinha tatuado com ele era, vamos dizer assim, muito à frente, né? Eu me tatuei com ele, conheci ele na época antes de morar lá no interior do Rio Grande do Sul, mas eu me sentia assim de verdade muito distante dele, né? Eu via que era uma pessoa, um estrangeiro, uma pessoa toda super bem posicionada, alguém que eu desejaria ser num futuro, mas que por hora, né, eu não saberia nem como chegar nele, sabe? Que Assim, lindo isso. eu tinha essa humildade, né? Eu ficava. Aí eu fiquei sabendo de um tatuador que Deus já tem hoje em dia tatuando lá no céu, que é o Fradinho. Pradinho. Fradinho. E tinha um amigo meu que era surfista, um amigo muito querido, grande amigo até hoje, mora lá em Camburi. Ele tinha feito uma tatuagem com esse Fradinho. E tinha me dito assim, pô, já tatuei com o Marco, o Fradinho é um cara super acessível, ele é dos nossos, né? Você quer tatuar, leva seus desenhos, né? Porque eu já tinha desenhos para tatuagem, já tinha flash. E levei. Inclusive, esse meu amigo, ele foi fazer um dos meus desenhos, né? Com o Fradinho. E o Fradinho viu aquilo, pirou. Ele falou, nossa, cara, meu, onde que você estava escondido, né? Vem aqui, fica aqui, me ajuda, desenha, né? Você pretende ser tatuador? Aí eu mostrei as coisas que eu fazia à mão. Nossa, o Fradinho ficou impressionado na época, graças a Deus. E imediatamente, foi a primeira visita que eu fiz no estúdio dele junto com meu amigo, nunca mais saí dali de dentro, Olha né? só. Foi mesmo assim uma conexão imediata, graças a Deus. E passou um tempo, acabei me tornando tatuador dentro do estúdio do Fradinho, ele me deu essa oportunidade, né? E, e acabei conhecendo o Marco, né? Nesse meio, assim, isso passou mais de ano na vida, né? Passaram-se alguns anos. Não muitos, mas uns 2 anos, mais ou menos, desde que eu entrei no estúdio do Fradinho, até eu me sentir seguro, assim, como tatuador. E nesse meio tempo eu conheci o Marco Leone, né, uma pessoa muito bacana e cada vez mais bacana com o passar do tempo.
pessoa muito especial, especialmente na minha vida. Aí o Marco me convidou para trabalhar com ele, né? Já era uma fase que eu não trabalhava mais com o Fradinho, né? Por questões assim de, eu acho que talvez muita convivência e ciúmes, enfim. A gente acabou, não deixamos de ser amigo, mas eu acabei indo trabalhar na minha casa, né? Como tatuador. Eu aluguei um apartamento, assim. Ser tatuador naquela época era um bom negócio, inclusive, né? Eu era jovem, mas conseguia alugar meu próprio apartamento. Então, assim, eu dava meus próprios passos. Aí eu tinha um apartamento, trabalhava nele. E nisso o Marco me convidou, numa situação que ele ficou sozinho lá, o Fred estava no Nordeste. Lembra o Fred, né, querido? Nosso Claro, amigo. Fredinho, até hoje eu ainda tenho convivência com ele e tudo. O Tite tinha ido para a Itália, passou uma temporada, e o Marco estava sozinho, ele me telefonou. Até foi incrível, eu acordei de manhã, telefonema assim, pá, na época a gente atendia o telefone mesmo. Alô? Alô, bom dia. Hércules, queria falar com você. Você pode vir aqui à tarde, aqui no estúdio e tal? Eu falei, pô, Igualzinho. lógico. Aí fui lá conversar com ele, foi isso. Ele me convidou para passar lá uns dias, né? Fazer o recall, né? Dessas pessoas, né? Ai, me fugiu a palavra aqui. Repost. Nossa, como é que chama? Repost, é isso mesmo, mas. Cobri eles, enfim, né? Eles não estavam no estúdio. Aí foi assim, foram umas semanas muito legais. Depois voltei para minha casa, continuei trabalhando em casa de novo, até que o Marco abriu um estúdio ali no bairro dos Jardins, né? Um estúdio bem bacana, como sempre, muito à frente da época, uma coisa assim que incrível o estúdio, de verdade, lembranças maravilhosas dali. E aí o espaço era grande e a gente tinha feito uma amizade, né? Já antes de eu trabalhar com ele, a gente já tinha iniciado uma amizade, mantivemos, a gente se saía, ia para as festas, né? Era bem legal, assim, uma pessoa para conversar daquilo que a gente gosta, né? E aprender muito, né? Em qualquer conversa com ele. Daí ele me convidou para trabalhar fixo no estúdio da Alameda e tudo. A partir daí é que eu posso dizer que eu me tornei mesmo um tatuador profissional, né? A partir do momento que eu entrei no estúdio profissional, bem apadrinhado, e isso me trouxe todo um respaldo no futuro que se passou, né? Que hoje já é passado. Mas eu digo, a partir do momento que eu entrei no estúdio do Marco, minha vida de tatuador, de verdade, ela teve assim um crescimento muito grande. Tive muitos contatos, conheci grandes tatuadores através do Marco, pessoas com as quais eu me relaciono até hoje, e amizades que só cresceram, né? E como você sabe, a gente se encontrou a última vez foi Na Itália, mesmo né? na Itália, numa convenção de tatuagem realizada pelo nosso amigo. E, meu, saudade maravilhosa daquele momento, né? Que a gente viveu ali. Dia do seu aniversário. Comemoramos Rapaz, seu aniversário junto, né? rapaz, eu vou dar uma esnobadinha, porque aquele aniversário foi muito especial mesmo, né? Inclusive que começamos de manhã tomando café da manhã junto lá em Bolonha. Depois, a hora que eu vejo, eu estou tomando um lanche da tarde em Barcelona e à noite vou jantar com os amigos em Lisboa, num restaurante maravilhoso. Foi lindo Foi isso mesmo, foi incrível. A gente depois disso a gente se falou pelo telefone lá e quando você chegou e tudo, e eu vou guardar isso também para uma você memória. faz parte dessa história. Tudo começou ali de manhã, inclusive o presente que você me deu está guardado no baú de prata dentro do coração, que é aquele bate-papo foi um presente, né? Assim, Axé, cara, axé. é, né? Só quem viveu que sabe. A tatuagem ela tem isso de legal, né? Conforme eu conheci o Marco, e tenho que confessar que ele foi meu grande mentor por muito tempo, eu vi na atividade da tatuagem assim, uma oportunidade de eu ter um crescimento na vida como pessoa, como indivíduo, né? E conseguir realizar isso, não posso negar, eu tenho hoje assim, um círculo de amizades maravilhoso,
que eu agradeço a Deus todos os dias, rezo por todo mundo. Inclusive rezo por quem não é meu amigo também, rezo por quem eu nem conheço, porque o que eu quero mais é que tudo bem, né? Mas a tatuagem é um caminho bacana de ser seguido, né? De ser trilhado, muita coisa a aprender, muita coisa a ensinar, né? Proporciona esses contatos que você pode girar o mundo se quiser, né? Fazendo boas amizades, A frase que eu sempre fazendo, escuto, né? A tatuagem fazendo ela bom consegue trabalho. te abrir todas as portas, todas, de todas as classes sociais, de todas as culturas, de todas as formas a tatuagem consegue adentrar, né? Eu Porque na penso que, realidade a gente entra na vida diretamente das pessoas, né? Com arte, né? eu penso que isso que você falou agora é muito bonito, porque, lógico, somos tatuadores. Mas, em verdade, todos os ofícios bem executados, eles nos permitem isso. Eu lembro uma vez que eu conversei com a minha dentista sobre exatamente esse tema, né? Que ela falava, mas você como tatuador pode ir. Aí eu falei, não é bem assim, eu não posso chegar lá num outro país e sentar na esquina e fazer tatuagem no meio da rua. A coisa é profissional, tem que ter um respaldo, tem que ter um apoio, né? E aí eu falei, você mesma como dentista também, você pode. Todo mundo, o dente das pessoas é igual aqui na Finlândia, no Japão, na Noruega, né? De qualquer forma, você vai saber tratar o dente de uma pessoa. Ela falou, mas aí precisa de uma adaptação, precisa saber falar a língua. Eu falei, bom, sem dúvida, para mim Nós também. também. Eu também não posso chegar lá falando português, né, mal falado. A gente tem que se adaptar, né, às circunstâncias, aos modos que eles vivem, à língua que eles falam. No mínimo, uma língua código, né, um inglês básico tem que ser falado, senão você não consegue também se expandir, né? Você não consegue entender e ser entendido. Esse é um Você foi um conceito. dos primeiros, um dos pioneiros a viajar, a migrar, a levar o trabalho do artista brasileiro lá para fora. Você já fez a conexão que o Marco abriu a sua visão, o seu mundo a respeito disso. Mas quem foi assim o primeiro a dar uma oportunidade pro Hércules lá fora, assim? Quem você se espelhou e falou, cara, eu vou? Foi o Marco também ou não? Foi outro? Não, aí eu já tive uma pessoa que foi muito especial na minha vida, numa segunda fase, né, que foi o Mick Ah, lá, Mick da Suíça. exatamente. Foi numa fase que eu trabalhava muito, assim, eu já morava em Lisboa, levando a experiência que eu tinha adquirido aqui no Brasil, né, que eu trabalhei com o Marco, depois trabalhei com outros grandes artistas também, aqui, né, mas quando eu cheguei na Europa, eu via o trabalho que eu, na época era revista, né, você não tinha um outro acesso, não existia internet, nem celular tinha, imagina, nem celular tinha. Então, a gente esperava o mês inteiro, né, para chegar o momento de comprar a revista. E era muito legal, porque até para a gente ver o nosso próprio trabalho, se fazer uma fotografia, você ia ver ela daria 2 semanas. Tinha que comprar filme de 12 poses para ser rápido. Então, fotografava uma, duas tatuagens, três, e já mandava revelar e ficava ansioso esperando a revelação do filme, né? Isso trazia um amadurecimento, porque você podia, assim, depois que a ansiedade passa, porque ela passa mesmo, aí você vai lá, pega o álbum de fotos, aí você vê aquilo com maturidade, né? Você fala, nossa, cara, eu pensei que tinha sido melhor. Olha que Mas interessante isso que você falou, cara. você vê Eu, hoje, porque eu tenho essa experiência, né, dos dois, hoje eu vejo imediatamente. Claro que é uma coisa você olhar o seu trabalho ali, outra coisa é você olhar ele aqui no seu dispositivo, né? Mas eu te falo que esse resultado muito rápido, ele leva a gente a cometer alguns deslizes pela falta de paciência. E não é nem de não ter paciência, é de estar acostumado com uma nova situação, né? Hoje, se você não se habituar a trabalhar com um tablet Pro, né, desenhar ali, se você não tiver uma conexão, não tiver conectado, você se
né? Você vai tatuar seus amigos e olhe lá, que talvez seus amigos prefiram tatuar com um tatuador mais informado, né? Então, é muito importante. Eu lembro isso muitos anos atrás, numa convenção lá que o Polaco realizou, lá na Rua dos Trilhos, na Moca, e eu tive a oportunidade de dar uma palestra. Já naquela época, eu não lembro bem que ano foi, mas olha, tem bastante tempo, foi uma das coisas que eu falei, que por mais que você se apegue a fazer um trabalho e se acostume com determinado equipamento, e goste de fazer aquele trabalho com aquele equipamento, você tem que estar aberto às novas tecnologias que vão surgir, porque elas vão surgir. E se você não usar, outras pessoas vão usar. E quem é mais jovem vai ter essa preferência. E olha, parece que eu estava com uma bola de cristal prevendo o futuro, porque é exatamente o que acontece hoje. Hoje o cliente me cobra uma máquina que seja uma PEN, uma rotativa, porque ele vê isso na internet, ele vê o amigo dele tatuou, olha, a máquina não fazia barulho, né? Então não me assustou. Aí, enfim, as tecnologias, né? Usa creme anestésico quando usa. Tudo isso faz parte de um novo universo que era inevitável que crescesse. Era muito primitivo na época que eu comecei, que você começou, que o Marco. Então, gente do céu, esse homem merece que se faça uma estátua dele, porque ele realmente trouxe, né? Ele começou, ele plantou a semente do que hoje é tudo isso que a gente vê, essa indústria, essa situação toda profissionalizada. Quando começou era bem legal. Feliz de quem teve a oportunidade de estar lá se divertindo, né? Confundindo trabalhar com brincar, se divertir. Hoje Isso não era muito brinca. interessante, né? O Marco, quando eu converso com ele sobre esse tema, assim, ele sempre fala que ele começou, assim, para viajar o mundo. O mundo, e aí eu uso essa frase muito que o Marco fala, né? O mundo se tornar era muito pequeno para ele, para as ambições dele. E aí ele tatuava para conhecer o mundo e conhecer a cultura. Ah, vou tatuar na Índia agora. E aí ele foi para a Índia. Ah, vou tatuar na África. E ele foi, ficou um tempo na África. Ah, vou para o Brasil. E ele fixou no Brasil. Então o Marco, ele é um cidadão do mundo, do planeta. Ele conseguiu captar a cultura de cada lugar que ele vai, cada essência e transpor isso na tatuagem dele, né? E isso é muito bonito. E quando Não é à você toa que fala. eu fui. Hã? Desculpa, desculpa, não queria te cortar, mas assim, já cortei. Não é à toa que eu fui o discípulo dele, né, o aprendiz, porque o que me motivou também na época foi essa oportunidade de conhecer o mundo, né, de poder abrir as fronteiras, não só físicas, como também da minha mente, com essa coisa, Transcendentais. Isso mesmo. com essa coisa de ser um tatuador. E com o Marco, assim, eu aprendi de verdade os primeiros passos, né, de como ser um tatuador, que nem você me perguntou depois sobre o outro, né, o Mick. O Mick veio ser um grande mentor na minha vida, tatuou minhas costas inteiras. Com ele eu aprendi a dar aquele passo que estava faltando, né, naquele momento da vida, né? Porque de verdade, assim, você pode falar de uma pessoa diretamente ligada a você, que foi influência, foi um mestre para você, mas também a gente não pode esquecer que cada desculpa meu cachorro, é, cada tatuador, cada tatuador é um mestre, né? Você sempre tem o que aprender com gente. E hoje, pessoalmente, hoje eu estou aprendendo com os mais jovens, né? Estou Perfeito, aprendendo, perfeito. estou aprendendo e muito com eles, porque essas novas tecnologias, novos equipamentos, são coisas que é difícil para quem já é habituado a usar um equipamento mudar para outro, né? E são totalmente diferentes, né? A funcionalidade das máquinas, mesmo os pigmentos de hoje. Estava conversando com o polaco, porque antes eu tinha uma tinta preta e a gente tinha aquela coisa de decantar a tinta, né, para ela ficar mais Lembro, sólida, banho-maria. Quantas vezes a gente fez isso, né? e misturar ela com água destilada para que ela ficasse mais clarinha, o nosso sumo. Então, com uma única tinta eu fazia tudo.
Eu Bombay sabia. ou Bombay, né? O É, gin. usei muito o Pelican, né? O Black Pelican, que dá aquele tom azulado no Sumi, que na época era uma coisa assim que as pessoas não entendiam. Como é que o seu Sumi fica azulado? Porque era uma tinta que com o tempo a tatuagem já ficava azul, né? Então você clareava Exatamente. tudo azulado. E gostava muito também do Talens, que depois eu optei por usar o Nankin Talens, que ele dava um tom mais amarronzado, né? Então ele dava um filme mais pesado, um pouco diferente. O Sumi, na época, para fazer tipo um retrato, ou esse tipo de Eu situação. misturava até cânfora. Eu misturava até cânfora na tinta. Aí neguinho ficava doido, falava, porque eu aprendi isso com o Marco, né? Ah, Sim, uma sim, formulazinha. mais bastante, né, para tinta. Nós éramos, e eu não, eu era um aprendiz, mas vocês eram químicos também, né? No meu caso, Vocês tinham que no meu caso, lidar com isso de uma forma totalmente diferente. Quantas vezes primeiro, compramos primeiro pigmentos tinha em que trazer pó, né? é o que eu ia falar, primeiro tinha que trazer o pigmento em pó da Inglaterra, porque a gente frequentava a convenção de Dunstable, né? a, no subúrbio de Londres. No subúrbio não, é uma cidade próxima a Londres, né? E nessa convenção a gente comprava o material e trazia para o Brasil. E já para trazer isso era complicado, porque chegava na alfândega, perguntavam o que que era, né? Aquele monte de saco de pó colorido. Colorido, né? E falar que era pigmento. Então, assim, eu mesmo uma vez a pessoa achou estranho, né? Achou aquilo muito estranho e pediu para levar para um laboratório para fazer um exame. Eu tive que ficar lá umas 2 horas na alfândega aguardando, né? Mas, enfim, a vida de quem viaja bastante, né? Tem esse tipo de coisa. É comum em aeroportos eles olharem para você e acharem qualquer coisa estranha. Você está vindo de um país que já é tudo estranho aqui. Então, só de chegar lá, eles já acham, como assim? Me explica, né? O que você está fazendo aqui? Como assim? De onde vem? Para onde vai? É muito comum, comum. E acaba sendo divertido, né? Porque quando a gente conversa assim entre a gente mesmo, mais intimidade, a gente dá muita risada das histórias, dos perrengues, né, que a gente passa. Isso você bem sabe. Eu vejo hoje, com esse projeto, a história da tatuagem no Brasil, eu vejo o tesouro que está escondido, né? Um tesouro que está guardado, que essas novas gerações precisa conhecer. Quando eu converso com você, quando eu converso com o Maurício Teodoro, quando eu converso com o próprio alemão, russo, Timba e outros tatuadores, assim, Zé Linares, que passam. José Linares, querido. Eu vejo, cara, cada pérola, cada diamante ali, bem lapidado, guardado, que essas crianças, essa galera nova que está começando, precisa aprender a ver. Não só enxergar, precisa aprender a ver, observar com calma. Quando você falou aí da tatuagem e a fotografia, fez uma conexão com o tempo. Cara, olha o que essa galera tá perdendo com essa ansiedade de ficar ali 26 horas num trabalho, 30 horas numa tatuagem. Eles querem ver só a peça pronta, mas eles não estão vivendo essa essência, entende? E aí eles precisam ter Mas isso. precisar, de verdade, não precisa. De verdade mesmo, eles não precisam disso. Será? Eu tenho muito respeito por gente jovem, porque você quer saber uma coisa que eu observei? A nossa geração não passou muita coisa para eles, não. Pelo contrário. Pelo contrário, o que pôde falar não, falou. Então, essa juventude de hoje teve que se virar sozinha. Mas Mas eles é porque tiveram ninguém ferramentas dá aquilo para que não ajudar. tem. Existe um ditado iorubá que ninguém dá aquilo que não tem. Então, então, deixa no ar Entendeu? essa questão.
Mas eu te falo uma coisa, eu hoje, como eu te falei, eu tenho aprendido muito com pessoas jovens e vendo que eles estão assim, tipo, cara, eles estão muito à frente mesmo. E chego a ter vergonha de falar que uma geração, a nossa geração, que devia ter feito alguma coisa, pensado na geração futura, não pensou. Não pensou nem na nossa própria, né? Eu, assim, eu como pessoa, como indivíduo, eu tenho a minha busca pessoal e ela acaba sendo até coletiva, porque eu não sou menos tatuador do que você ou qualquer outro, né? Mas a gente tem que ter muito respeito por essa nova geração que está vindo, viu? Eles são os grandes mestres de agora, nós somos os mestres de antes, graças a Deus tivemos o nosso tempo, temos que ser muito agradecidos por isso. E hoje, olha, cara, é que assim, eu ainda vivo de tatuagem, amo o que eu faço e não vou parar tão cedo. Ninguém vai ficar livre de mim assim tão fácil, não. Mas olha, cara, todo respeito por essa juventude, viu? Todo respeito. Então, mas eu acho que quando eu volto lá atrás e falo que é fundamental eles conhecerem e observarem o passado, é para eles poderem fazer realmente uma conexão com o que eles fazem hoje. Artisticamente, poeticamente, eles estão anos-luz do que eu ou outros artistas, vocês faziam. Eu, Tudo bem, eu tive numa poeticamente e convenção há artisticamente. tempo atrás. Ah, Mas desculpa. eles também, eles não, eles hoje, eles vivem numa tecnologia, num acesso remoto muito rápido. Ah, A sem dúvida, mas informação é o chega que para eles eles de têm. uma forma muito rápida. Eu vou te falar que é o que eles têm. E eles usam isso muito bem. Muito bem, exato. Muito bem. Isso tem que ser observado, porque eles estão. Eu tive agora há pouco tempo numa convenção lá em Florianópolis. E fiquei impressionado de ver, cara, assim, peças incríveis, mas absurdas, para não falar incríveis, absurdas, feitas em 20 horas de tatuagem direto, sabe? Eles, assim, passaram a madrugada, porque era uma convenção que dava uma premiação muito boa para o melhor trabalho executado na convenção. Cara, eu Uhum. fiquei assim, eu falei, o que que essa gente toma? Porque, e de verdade eles tomam só Coca-Cola mesmo, viu? Não tem segredo na história. Eles são dedicados, cara, eles são assim. Porque como eles não pegaram essa fase de brincadeira que a gente pegou, que a gente se divertia tatuando, eles não tiveram isso. Eles pegaram assim, tipo, hoje uma máquina custa caro, tudo custa caro, Que e maravilha existe, isso, que boa, existe muito, um muito mundo de bem, uma cobrança. comparação muito boa isso que você falou. E existe um mundo de cobrança muito grande para o adolescente, para o jovem hoje em dia, essa coisa da internet, você condicionar a sua situação como pessoa, como indivíduo, devido à quantidade de likes que você tem, e você tendo tatuagem como sua moeda de troca nesse mundo, rapaz, os meninos são feras, são realmente feras. Eles não estão brincando em momento nenhum. A gente curtiu, a gente se divertiu. Olha, e vou te falar, acabou a brincadeira. Na minha Uhum. visão de hoje, acabou a brincadeira na tatuagem. Hoje, quem não se especializar, quem não aprender a usar equipamento atualizado, não vai ter mais espaço. As pessoas não vão querer tatuar com você. Essa que é a grande verdade. Hoje, não só os tatuadores, mas os clientes também têm essas ferramentas. Os clientes também têm o seu celular, o seu tablet, o seu computador, né? E tem todo o acesso à informação. O Então, cliente sabe o que ele não quer mais, né? exatamente. Hoje o cliente vem me perguntando se eu uso determinado material como se ele fosse um especialista. Eu tenho todo o carinho de responder que às vezes sim, às vezes não, né? Mas que nem tudo hoje em dia, eu não vou usar um material que não seja bom. Nem existe material que não é bom. Qualquer material hoje em dia que você comprar, graças a Deus, você vê que chegamos num ponto profissional, né? Você pode até, assim, tipo, escolher pelo preço. Hoje eu estou meio sem dinheiro, eu vou comprar esse equipamento, que não é nada mal. Hoje não existe material ruim. Mais uma excelente, mais um excelente ponto de vista. Hoje é muito raro e acho que é raríssimo, a não ser o totalmente pirata, né? Até totalmente pirata. Não, eu só Lá uso material aprovado. dos Cafundó do Judas vai ser um equipamento ruim. Porque a tecnologia está tão grande que
Até quem tá falsificando com equipamento de qualidade, né? Eu vou te falar, cara, eu nunca tive acesso a um material falsificado, porque eu sempre compro em distribuidores, né, assim, de respeito, de idoneidade, né? Às vezes a gente foge as palavras, mas eu sempre busco comprar meu material onde é seguro, né? E usar materiais aprovados, não fazer experiência em cliente, pelo amor de Deus. Ainda mais nos tempos de hoje, que você tem acesso a tanta coisa boa. Jesus, não justifica. Então, nem se discute essa questão de material, porque se tem uma coisa que evoluiu nesse mundo, é a indústria do material de tatuagem. E Que evoluiu. maravilha, cara. Que maravilha. Hércules, você participou da primeira convenção do Marco? Você estava presente na primeira convenção já? Em 90? Não é Rapaz, 92? essa convenção foi feita no meu Fusca. Ah, O Marco você. tinha, que era um Landau. Era uma maravilha de carro. Um Landau, só que ele andava e quebrava, né? Então vivia quebrando mais do que andando. Essa aqui é a grande verdade. E chegou na altura da convenção, estava aí Spiderweb, estava o Mito da Suíça, estava Luiz e Paulo de Amsterdã, e a porcaria do carro do Marco não ia, não tinha jeito. Aí precisamos mesmo, era a McLaren. Aquela fusquinha fez a competição. Então você pergunta se eu estava? Sim, eu estava lá. Olha que maravilha, cara, que maravilha. O Marco, como sempre, fazendo a gente, tipo assim, participar da convenção, não só na convenção, né? Mas em todos os momentos, assim. Ah, vamos ali, vamos fazer um suporte para alguém, dar uma ajuda para outro, e todo mundo tem que se divertir, todo mundo tem que estar bem. Esse é o objetivo das convenções que ele consegue organizar. Rapaz, deixa eu te falar que aqui parece que está passando lixeiro, não sei, os cachorros estão latindo, olha que absurdo. Eu não consegui te ouvir. Desculpa. Oscarzinho, é porque tem vários cachorros aqui em casa e na rua também. A gente adora. Não, não Mas se eles têm essa preocupa, coisa. não se preocupa, não se preocupa. Bem, mas a gente está acabando o nosso tempo aqui. Como eu tinha te falado, a gente tem pouco tempo para a gente Vamos fazer conseguir de novo? Hã? Vamos fazer um parte 2? Como é que é? Vamos, calma. Com calma a gente faz um outro, porque A gente continua com... senão eu não consigo salvar ela aqui. Não, eu digo então, vamos um outro dia fazer uma continuação, porque tem muita conversa. Deu nem para começar. Será um prazer, cara. E se Deus quiser, eu quero fazer um bate-papo com você presente, né? Poxa, faço questão. Em março agora, no final de março, eu estarei em São Paulo. Vou lá no Maurício. E aí, na segunda-feira, eu vou estar com um dia livre. Eu vou te Põe a ligar. máscara. Combina. Máscara, Põe a máscara, álcool gel. E vamos tomar todos os cuidados, né? Porque a situação é séria, mas vamos falar sério também. Vamos aproveitar a oportunidade. Perfeito, meu irmão. Quero te agradecer. Primeiro, essa conversa a gente já teve desde o ano passado e a gente sabe que tudo acontece no momento certo, na hora certa, no dia certo. E, poxa, obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado por ter pensado. Na hora H, no dia D. Boa, boa. Obrigado aí sempre pelo suporte. Obrigado por todas as conversas que a gente teve junto, entendeu? Por acreditar nesse projeto também e pela tatuagem, pela história que você construiu. Eu li. Imagina, obrigado por você lembrar de mim e me convidar, cara. Isso foi. Meu Deus. Ganhei o dia. Que isso? Hércules, não tem como, cara. Você, na história da tatuagem do Lico, você está presente no Brasil, em Portugal, na Itália e na Holanda, pô. Como é que eu vou te deixar Tem de fora? outros países aí também, mas a gente fala sobre isso. Não, mas eu tô falando assim, na conexão que eu faço, você sempre está presente, né? A Tommy que tatua em Portugal, não tem nem o que falar. A gente
se a gente for falar, a gente não pode. A próxima conversa a gente tem que botar assim, ó. A história da tatuagem do Hércules Mundial. Aí vai ser papo para 3 horas, Sem dúvida. E né? vai ser um papo legal. Vai ser uma conversa Beleza, meu gostosa. amigo? Axé, Irmão, muito obrigado, entendeu? eu que O te que, agradeço. o que precisar de mim, sabe que eu tô em pé e a ordem aqui, entendeu? Que O fique meu, com. o Que filho Oxalá lhe tocou. abençoe, Exu lhe guarde, que fique com os caminhos abertos sempre aí, corpo fechado. Axé, meu irmão. Fica com Deus. Axé, mano.